em algum momento. Por que é que por vezes damos por nós a repetir os mesmos erros, a escolher o mesmo tipo de pessoas ou até a sabotar o nosso próprio sucesso? Parece um ciclo vicioso, não é? Pois bem, segundo Orihuela, a resposta não está na nossa lógica de adultos. Para encontrar, temos de ir muito mais fundo, temos de viajar no tempo até à raiz de tudo, ao eco da nossa infância. E aqui é que a coisa fica interessante. A ideia central é que não são as nossas decisões conscientes que estão ao comando. É algo a que a autora chama o corpo emocional ferido. Uma parte de nós que, sem nos apercebermos, carrega as marcas das nossas primeiras experiências. Ok, então o que é isto do corpo emocional? Vamos lá perceber bem este conceito porque é fundamental. É aqui que estas feridas ficam guardadas e é a partir daqui que continuam a influenciar-nos mesmo hoje. Imaginem o corpo emocional como o nosso eu mais primitivo, mais instintivo. É aquela parte de nós que sente tudo de forma muito intensa, é irracional, reage antes de pensar. É de lá que vem a nossa maior alegria, mas também, claro, a nossa dor mais profunda. É o nosso núcleo. E tal como um corpo físico precisa de alimento, o corpo emocional também precisa de nutrientes para crescer de forma saudável na infância. Basicamente, 3. Afeção, para nos sentirmos amados, pertença, para sentirmos que fazemos parte de algo, e estrutura, para nos sentirmos seguros. E o que é que acontece quando estes nutrientes faltam? Bem, criamos uma defesa, uma espécie de falsa personalidade. A autora chama-lhe uma couraça, que é construída a partir da dor, para nos ajudar a sobreviver. E esta máscara, claro, acaba por esconder o nosso eu verdadeiro, a nossa parte mais autêntica e criativa. Pronto, e isto leva-nos ao coração do modelo de Orihuela. Cada tipo de dor ou carência na infância vai criar uma ferida específica e cada uma destas feridas leva-nos a usar uma máscara de defesa diferente. Vamos então conhecer as 5. A primeira é a da rejeição. Esta é talvez uma das mais profundas, porque se forma muito cedo. Nasce daquele sentimento de não sermos bem-vindos ou aceitos no mundo, às vezes até antes de nascermos. Quem carrega esta ferida, no fundo sente-se incapaz, sem valor, acredita mesmo que não tem o direito de existir. E para se proteger, o que é que faz? O mais comum é rejeitar os outros antes que o possam rejeitar. Foge de oportunidades e, de certa forma, tenta tornar-se invisível para evitar mais dor. A seguir, temos a ferida do abandono. E atenção, isto não tem de vir de um abandono físico. Muitas vezes vem de uma ausência emocional dos cuidadores. Aquela sensação de vazio, de solidão. A pessoa com esta ferida vive com um medo terrível da solidão. Torna-se dependente da atenção e da validação dos outros, muitas vezes colocando-se numa posição de vítima. E tem uma dificuldade enorme em terminar relações, mesmo as que lhe fazem mal, só para não ter de enfrentar aquele vazio. A terceira ferida é a da humilhação. Esta está ligada a experiências de vergonha profunda, de crítica constante ou de abuso, em que a criança se sentiu diminuída, suja, inadequada. E a máscara que se cria aqui é a do masoquista. É aquela pessoa que procura agradar e servir os outros de forma compulsiva, sacrificando as suas próprias necessidades. No fundo, está a tentar compensar um sentimento profundo de que não é digna, e muitas vezes acaba por carregar a vergonha que nem sequer é sua, mas da família. Depois, a ferida da traição. Esta nasce quando há promessas quebradas, mentiras ou uma perda de confiança numa figura importante na infância. Aquela sensação de que o mundo seguro em que se acreditava, afinal, não era bem assim. E o que é que isto gera? Uma necessidade enorme de controle. A pessoa torna-se desconfiada, está sempre à procura de sinais de mentira, o que, claro, é destrutivo para as relações. Cria expectativas muito rígidas para os outros e para si e vê a vulnerabilidade como um perigo a evitar a todo custo. E por fim, temos a ferida da injustiça. Esta costuma surgir com cuidadores que eram frios, autoritários ou demasiado exigentes, onde a perfeição era a regra e o afeto dependia do desempenho. O resultado é uma pessoa extremamente rígida, obcecada com a perfeição e com o que é justo. Desliga-se dos seus sentimentos para parecer forte e julga-se a si e aos outros com uma dureza incrível por qualquer falha. Luta por grandes causas, mas depois tem muita dificuldade em sentir compaixão no dia-a-dia. E aqui, neste resumo, conseguimos ver o padrão muito claramente. Cada ferida gera uma máscara. A rejeição leva à fuga, a pessoa torna-se evasiva, o abandono leva à dependência, a humilhação ao masoquismo, a traição à necessidade de controlo e a injustiça à rigidez. É provável que nos identifiquemos com algum destes padrões, não é? Mas atenção, identificar a ferida é só o primeiro passo. A mensagem mais forte do livro não é sobre a dor em si, é sobre a enorme possibilidade de cura.
E é sobre esse caminho que vamos falar agora. E esta citação da autora resume tudo na perfeição. A infância não é o destino, a dor é um motor de mudança. Quer dizer, aquilo que nos aconteceu molda-nos, claro, mas não nos define para sempre. A dor, se olharmos para ela da forma certa, pode ser o combustível para a nossa maior transformação. A autora usa uma metáfora que eu acho brilhante, a do veneno e do antídoto. O veneno são os comportamentos que nós repetimos e que alimentam a ferida. Por exemplo, na rejeição, o veneno é rejeitarmos a nós mesmos. O antídoto é o compromisso de fazer exatamente o oposto, confiar na nossa capacidade, cuidar de nós e aceitar que merecemos o nosso lugar no mundo. E para terminar, fica esta reflexão. Identificar estas máscaras não é para nos sentirmos culpados, é para termos compaixão pelas ferramentas que tivemos de criar para sobreviver. A grande questão que fica é esta. Depois de reconhecermos a máscara que foi precisa na infância, como seria a nossa vida se, agora como adultos, escolhêssemos conscientemente viver sem ela?